Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Ainda no capítulo 7 do Evangelho de João, leamos os versos 25 até o 36, pois assim diz a palavra de Deus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os judeus, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? E também, aonde eu estou, vós não podeis ir? Meus amados, os judeus que residiam em Jerusalém, diferentemente dos peregrinos que ali estavam para participar da festa dos tabernáculos, conheciam muito bem quais eram as intenções dos religiosos. E eles também não simpatizavam com Jesus, talvez justamente por influência daqueles. Aquelas pessoas estavam incomodadas com o fato de Jesus falar abertamente e fazer graves denúncias a respeito do legalismo, do espírito de religiosidade e, ao mesmo tempo, da hipocrisia de todo aquele povo, incluindo as autoridades religiosas que não tomavam nenhuma providência para detê-lo. E na sua indignação, aqueles que eram ali da cidade de Jerusalém começaram a levantar questionamentos quanto à posição dos líderes, dizendo entre si: porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Em outras palavras, eles estavam insinuando o seguinte: será que os líderes não estão vendo que esse homem é um impostor? Porventura ignoram eles que quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem? E por que diziam isto? É que quanto ao Cristo prometido e tão esperado pelos judeus, alguns criam que surgiria do nada. Sua origem seria desconhecida. E outros criam que ele viria de Jerusalém. E o entendimento correto era o do segundo grupo, visto que havia referência nas Escrituras Sagradas a esse respeito. Mas todos ali julgavam saber qual era a origem de Jesus. Eles tinham conhecimento que ele era da Galileia, da cidade de Nazaré, e que pertencia a uma família humilde. Portanto, segundo eles, não poderia ser ele o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Jesus, então, fez uma afirmação que mais se pareceu com uma pergunta retórica em tom de ironia. É como se ele tivesse dito: vocês sabem de fato quem eu sou e de onde eu vim? Jesus mostrou que aquelas pessoas estavam muito enganadas. Elas não conheciam a sua verdadeira origem. Aliás, por diversas vezes, Jesus já havia afirmado que aquele povo não conhecia a sua origem e nem a ele próprio. E voltou a fazer esta mesma afirmação mais tarde, em outras ocasiões. Jesus, nessa sua fala, foi ainda mais incisivo ao declarar no final do verso 28 e no verso 29. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado.
Jesus denunciou uma triste verdade a respeito daquelas pessoas, que elas não conheciam de fato a Deus e que por tal razão não puderam identificar como sendo o Messias prometido. Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, o Pai, a fim de proclamar a verdade. E a verdade é que ele é de fato o Messias de Deus, o Salvador do mundo. Diante de todas essas declarações confrontadoras, o anseio por prender a Jesus aumentou ainda mais. Só que aquelas pessoas não puderam pôr a mão nele, porque, segundo registrou João, a sua hora ainda não havia chegado. O que prevalecia sobre a vida de Jesus era o kairós de Deus e não o cronos dos homens. O tempo de Deus e não o tempo dos homens. Mesmo em meio a todos estes desencontros, registrou João, o escritor deste evangelho, no verso 31. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele. Todavia, não creram para a salvação, mas creram no sentido de reconhecer pelos sinais que Jesus realizava que ele poderia sim ser o Messias libertador tão esperado. Ao perceberem as autoridades religiosas que o povo começava a inclinar-se favoravelmente para Jesus, se reuniram e decidiram mandar guardas para prendê-lo. Foi quando então Jesus fez a tremenda declaração contida nos versos 33 até o 36, mostrando que permaneceria ali entre eles apenas por mais um pouco de tempo e que iria para junto daquele que o enviou. E que o povo o procuraria, não para prendê-lo, mas para socorrer-se dele, mas não o acharia. E por tal razão as pessoas morreriam em seus pecados sem a salvação, pois haviam rejeitado o Salvador, o Messias de Deus. Todavia o povo zombou das suas palavras. Rejeitaram a Jesus e, com isto, rejeitaram a Deus, o Pai. E todo aquele que rejeita a Jesus jamais poderá estar na presença do Pai. A consequência desta atitude é a morte eterna. Por isso precisamos atentar para esta verdade e nos dispormos a anunciar a salvação às pessoas à nossa volta, a fim de realizarmos a vontade de Cristo, pois ele disse em oração: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos proclamar essa verdade. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, o Senhor veio a este mundo e as pessoas não te receberam. Todos esperavam um Messias conquistador, libertador, político, mas não cogitavam o fato de terem um Messias salvador das suas almas. E por isso não o receberam. E por não terem recebido a ele, rejeitaram também o Pai. Eles não cogitaram que Deus os estava amando e que queria chamar para perto de si. E por isso, Senhor Deus, tiveram o aviso triste da parte do Senhor Jesus, de que eles haveriam de procurá-lo, mas não o achariam, porque estariam perdidos e o tempo teria passado da oportunidade. Por isso que possamos proclamar às pessoas à nossa volta que ainda é tempo da oportunidade, ainda é tempo de chegarem-se a Jesus para a salvação, porque o Senhor veio para salvar a todo aquele que crê. Que façamos isto por louvor da tua glória. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.